Olá, paranormais e sobrenaturais, eu sou Cris Yanovich e cá estamos nós para mais um arquivo de mistério, as assombrações da Cabana Lawson. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar um joinha, curta o nosso vídeo. Isso é muito importante pra gente poder fazer o canal crescer, fazer com que toda a informação a respeito do paranormal, do sobrenatural, seja de conhecimento público e assim menos temido. Então, se você também tem um relato, envia pra gente. Aí embaixo você vai encontrar o link para enviar o seu relato e pode ser até de forma anônima. Então, roda a vinheta. Você está no canal Paranormal e Sobrenatural. Aqui você encontrará relatos de assombrações, investigações e muita informação sobre o sobrenatural. Inscreva-se e acione o sininho para receber as novidades. Charles Lawson era um fazendeiro e um pequeno produtor de tabaco que vivia em Stokes County, na Carolina do Norte. Ele vinha de uma família muito simples e em 1911 ele se casou com Fanny Marney e teve 8 filhos. Um deles, infelizmente, perdeu a vida em 1920, quando ainda era uma criança. Em 1927, o Sr. Lawson conseguiu realizar o sonho de ter sua própria terra, começando assim a sua plantação de tabaco, e a família viveu muito feliz ali durante 2 anos, até o 25 de dezembro de 1929. Naquele dia, Charles Lawson foi com a família à cidade e comprou roupas novas, sapatos novos e pediu que fosse feita uma fotografia com os membros da família. É muito bom ressaltar que tirar fotos era algo muito caro e que, apesar da Fanny, a esposa, dizer que não havia necessidade nem de comprar as roupas, nem de bater esse retrato da família, ele insistiu muito, disse que todo mundo merecia roupas novas e que ele queria uma foto para registrar aquele momento. A realidade é que aquele gasto realmente era excessivo, porque eles não eram uma família rica, né? E quando eles já estavam em casa, a filha de 12 anos dos 7 filhos, a Carrie, e a Mabel, de 7 anos, decidiram visitar o seu tio que morava próximo. E foi neste momento que um surto de loucura pareceu tomar conta do Sr. Lawson. Então o Charlie a surpreendeu lá no celeiro e, infelizmente, ele disparou como uma espingarda em ambas, né? E também golpeou-lhes a cabeça até se certificar que elas estavam realmente sem vida. A próxima vítima foi então a sua esposa Fanny. Ela recebeu um tiro a queima-roupa quando estava na varanda da casa. Nesse momento, a Marie, que era filha de 17 anos, começou a gritar, apavorada, desesperada, e pegou os irmãos de 4 e 2 anos, o James e o Raymond, e foi tentar se esconder. Mas o Charlie parecia realmente determinado. Então ele entrou na casa, conseguiu encontrar a Marie, o James e o Raymond e atirou neles igualmente. Bom, então ele subiu as escadas, o Sr. Lawson, e foi ao encontro
da Mary Lou, que era um bebê de apenas 4 meses. E infelizmente também tirou-lhe a vida. Não vou nem entrar em detalhes a respeito de como foi, já que foi algo bastante brutal. O Arthur, o filho de 19 anos, foi o único que sobreviveu porque ele não estava na casa no momento da chacina. Ele tinha ido até a cidade, inclusive, para buscar alguns cartuchos de espingarda. E após ele ter certificado, o Charlie Lawson, que todos estavam realmente falecidos, ele se dirigiu até uma área de floresta próxima e ele tirou a sua vida. Todos os corpos foram encontrados de braços cruzados e com rochas abaixo das suas cabeças, né? Na verdade, né, até teve muita gente na época que dizia que não foi o Charles Lawson quem cometeu os crimes, que aquilo foi colocado de uma forma para culpá-lo dos assassinatos, né? Até porque diziam que isso foi uma espécie de queima de arquivos, né? Mas até porque o Lawson era uma pessoa relativamente encrenqueira e ele havia criado alguns problemas com pessoas poderosas ali da região. Mas a verdade é que a polícia, ao examinar a cabana, não encontrou nenhum indício que tenha acontecido algo diferente daquilo que eu relatei até agora. Os motivos que levaram o Sr. Lawson a cometer esse ato tão hediondo nunca foram realmente esclarecidos, né? A primeira coisa que a polícia cogitou é que ele teve um surto de loucura e que cometeu esses crimes, mas algumas hipóteses mais sombrias foram levantadas. A primeira delas diz que ele tinha uma relação com a filha Marie, a de 17 anos, e que essa filha havia engravidado e que na realidade boa parte da família sabia, inclusive a Fanny, que era a esposa dele, e então ele se desesperou por ela estar grávida e então cometeu este crime. Outra hipótese é que ele talvez tenha tido um envolvimento com uma situação espiritual muito grande, e isso até dentro de um documentário que foi feito na Netflix não foi levantado, tá, gente? E foi que ele tinha se interessado por alguns conhecimentos de magia, mais especificamente de necromancia, e que então ele havia sido tomado por espíritos que hoje consideramos espíritos trevosos, negativos, espíritos baixos, e então acabou influenciado por essa baixa espiritualidade e acabou cometendo o crime. A realidade é que em seguida a morte de todos ali, o crime foi tão falado pela imprensa que o irmão do Charles Lawson decidiu então transformar o local num ponto turístico, pasmem, em que havia até uma tour pela casa, onde ele mostrava até o bolo que a Marie tinha feito ali no dia da morte dela. Bom, era um meio de fazer dinheiro com o sofrimento alheio, né? Muita gente que começou a fazer essa tour macabra
começou a relatar que se sentia muito mal e que tinha uma sensação muito forte de sufocamento. Outras pessoas diziam ver vultos, diziam ver crianças brincando dentro e nas imediações da casa. Mas fato é que nos anos 1970 a casa foi destruída e esse assoalho da casa foi utilizado para fazer uma ponte na qual se pode até enxergar ainda as marcas de sangue. Um outro efeito paranormal que é digno de nota é que antes da casa ser destruída, os vizinhos começaram a relatar não só os vultos, como as aparições das crianças, mas também a presença, especialmente à noite, de uma estranha névoa que cobria a propriedade. Quando essa ponte que ocupou a madeira do assoalho foi construída, essa névoa também começou a aparecer na ponte. E mesmo depois da casa não estar mais ali, muita gente que passa pela região diz que os vultos continuam a aparecer, mas também houve relatos de pessoas que perceberam se formar no para-brisa e vidros dos carros as marcas de mãozinhas, mãos bastante pequeninas. Alguns religiosos, disseram que eles não foram enterrados em solo sagrado. Isso tendo em vista toda a situação, eles foram sepultados numa vala comum na cidade vizinha, que é Walnut Cove, e que assim eles permaneceriam perdidos nesse limbo entre a vida e a morte. Fato é que muitos investigadores estiveram ali e certa vez um grupo foi fazer uma sessão de FVE, que é o fenômeno de voz eletrônica, que é feito através de gravadores, e eles registraram algo muito interessante. Segundo estes investigadores, é possível escutar batidas e logo após a voz de uma criança dizendo stop button, quer dizer, estava pedindo para desligar ali o gravador, quando a outra indicou que deveria apertar o botão de parar. Não. As crianças dos anos 30, a gente tem ideia de que elas não tinham conhecimento de como funciona um gravador, Mas existiam aparelhos que tinham um botão de parar, E pode ser que elas tenham relacionado algo deste gênero, Também é fato que o Arthur Lawson, que é o único sobrevivente aí da chacina, ele faleceu em um acidente de carro com apenas 33 anos e que muitas pessoas dizem que ele também era uma criatura muito atormentada, Talvez até por ter passado por essa tragédia, mas muita gente também relacionou a ideia do pai dele ter lidado com a magia necromântica. Bom, o túmulo da família também tem fenômenos muito estranhos, Muita gente vai até lá e deposita brinquedos, mas há um ursinho que se tornou bastante assustador, porque com o tempo ele ficou tão deteriorado que a imagem é apavorante. Fora que antes ele dizia algumas palavrinhas e depois de um tempo ele passou a emitir um rugido.
Em outubro de 2022, a Netflix lançou uma série de investigação paranormal que é denominada 28 Dias Assombrados, onde alguns investigadores do sobrenatural, eles vão para um lugar onde eles não sabem o que ocorreu, né? E devem realizar aí as suas experiências paranormais e descobrir qual é a história por trás dos locais assombrados dos Estados Unidos. Uma das duplas foi levada para a cabana Lawson e as coisas que aconteceram por ali foram realmente assustadoras, né? Em especial sublinha-se o fantasma do Charlie, que acabou atacando um dos pesquisadores, e eu acho que vale muito a pena você assistir isso lá na Netflix. Há um pequeno museu dedicado à família Lawson, localizado na loja Madison Dry Goods Country, lá em Madison, na Carolina do Norte. O museu fica no local onde estava a casa funerária, onde os corpos foram preparados para o sepultamento, né? E até hoje, turistas que vão conhecer recortes de jornais, fotografias e alguns itens neste local também relatam mal-estar, também relatam avistar sombras, vultos, e também muita gente fala que é tocada inexplicavelmente por mãos invisíveis. E por fim, os 8 Lawsons mortos naquele dia, inclusive o Sr. Charlie Lawson, eles estão enterrados sob uma única lápide que contém uma inscrição melancólica: não agora, mas nos próximos anos. Será em uma terra melhor. Vamos ler o significado de nossas lágrimas e então algum dia nós vamos entender. E aí, paranormal, você gostou deste arquivo de mistério? Se você gostou, deixa aí o seu like. Se não está inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho para receber as novidades. Dá sugestão do que você quer ver aqui no nosso canal. Você quer um arquivo de mistério? Você quer um arquivo bandista? Um dos relatos espíritas? Sobre o que você quer ouvir falar? E se você tiver um relato, manda pra gente e a gente vai ler amorosamente. Eu, o Ulisses e o Anis. Então eu vou indo, deixando um mega ultra blaster beijo pra você, e a gente se